tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo já, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um pão italiano simplesmente maravilhoso. Uma receita bem fácil de fazer e só vão 4 ingredientes. Então é uma receita bem simples de pão. E você aí que tem preguiça de fazer pão, você não faz pão porque não gosta de sovar, ficar 10, 15 minutos sovando até dar o ponto de véu, vai gostar dessa receita porque não precisa ficar sovando tanto tempo. Na verdade a gente mistura, deixa um intervalinho de 10 minutos, mexe por 2 minutinhos, deixa um intervalinho de 10 minutos. Então faz isso 4 vezes. E a massa tá pronta para assar e fica simplesmente deliciosa. E como eu falei para vocês, eu gosto dessa receita porque o pão fica uma delícia, fica maravilhoso, fica lindo. Vocês têm que ver como fica bonito esse pão. E também é econômico, uma receita bem econômica, só vão 4 ingredientes. Até poderia ser 3 se você não quiser colocar o açúcar. Então, e a água, não tô contando a água como ingrediente, tá? Então, vai farinha, vai fermento, sal e açúcar. Se você não quiser pôr o açúcar, então seriam 3 ingredientes mais água para dar o ponto. E não precisa sovar, então é uma receita econômica, uma receita rápida e não dá tanto trabalho. E o pão fica maravilhoso. E na verdade eu resolvi trazer essa receita, eu quis dividir o vídeo porque eu vou fazer uma brusqueta com burrata. Vou ensinar a fazer o pão, que é para fazer a torradinha, para colocar a burrata. Vou ensinar a fazer a burrata e também o tomate confit. Na verdade é um tomate tipo confit, porque o tomate confit ele vai no forno e fica lá 33 anos no forno, demora demais. Então, eu vou fazer um jeito mais prático, tipo um tomate confit, para poder acompanhar aí a burrata e o pão. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer aí a receita da burrata, do tomate, e aí eu vou montar essa brusqueta para vocês. E eu não quis trazer tudo num vídeo só, que ia ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Então, hoje eu trouxe o pão italiano para poder fazer a brusqueta e no vídeo que vem eu vou trazer a burrata, o tomate e a montagem dessa entrada aí. Que para quem não sabe é uma entrada, vou deixar em algum lugar aqui no vídeo para vocês verem, para quem não sabe. Então eu vou ensinar aí para vocês, mas dividir o vídeo para não ficar cansativo. E antes da gente ir para a receita, eu preciso falar umas coisinhas para vocês a respeito do trigo, da farinha de trigo, que é muito importante, então presta atenção para depois não dizer que a receita deu errado, para depois não vir falar, não deu certo, a receita não presta. Não, gente, a receita dá certo, a receita presta, vocês só precisam prestar bem atenção em relação à farinha de trigo. Como eu falei, o único líquido dessa receita é a água que a gente vai usar para dar o ponto. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo a farinha de trigo que eu vou estar utilizando para fazer esse pão. É uma farinha que você encontra facilmente. Não é a farinha que eu costumo utilizar, mas eu resolvi usar essa daí para poder vocês encontrarem caso eu queira fazer com a mesma farinha. E a quantidade de água que eu usei, exatamente a quantidade que eu usei para essa receita. Mas veja bem, a quantidade de água vai variar de farinha para farinha. Tem farinha que é mais forte, então ela absorve mais água. E tem farinha que é mais fraca, vai absorver menos água. Então, às vezes, você vai pegar a quantidade de líquido da receita, que no caso é água, e vai jogá-la toda de uma vez na sua farinha. Vai ficar extremamente mole. E aí você falar que não vai dar certo, que a farinha está errada, a quantidade de água está errada da receita. E aí vai tacar mais farinha para dar o ponto. Então, assim, vai acabar não dando certo. Então, a quantidade de água vai variar de farinha para farinha, de marca para marca. E outra coisa, às vezes você tem já a farinha que eu vou usar na minha receita, às vezes você já tem essa farinha e ela tá lá há meses guardada dentro do armário. E aí você fala, eu tenho essa farinha, eu vou usar. E aí você usa a mesma farinha e coloca a mesma quantidade de água que eu coloquei na receita. E não dá certo. E pode acontecer de não dar certo também por questão do armazenamento da farinha. Às vezes você deixa a farinha lá muito tempo, a farinha acaba ficando úmida, ela pega umidade. E aí, quando você vai utilizar, ela já tem uma quantidade de água, e aí você vai pôr mais água, então ela vai desandar, vai acabar não dando certo. Então, assim, às vezes tá no prazo de validade, mas às vezes não vai dar certo por conta dessa umidade. Então, toma cuidado, a farinha, o ideal é você comprar farinha que tem aqueles pacotinhos de papel, porque ela fica menos úmida, né? Ela absorve menos umidade. E não deixar ela lá tantos meses guardada para poder utilizar. Então, quando você fizer essa receita, vocês vão verem que durante o vídeo eu vou falar isso também, mas não coloque a quantidade toda da água que pede na receita. Na verdade, isso serve para qualquer receita de pão que você fizer. Não coloque toda de uma vez, porque às vezes você não vai usar, muitas vezes você não vai usar a mesma farinha que a pessoa do vídeo está fazendo, né? Tá utilizando. Então, coloque 2/3 da quantidade de líquido, né? Coloque metade, misture, aí você vai ver se vai precisar mesmo de mais água ou não. E outra coisa,
observe a massa, tá? Coloca aquela quantidade que você vê que dá pra mexer, mas não fica grudada na mão, não fica muito úmida. Mas isso eu vou falando durante o vídeo também, é só pra enfatizar, só pra que vocês entendam que às vezes você vai fazer uma receita que tá de algum canal e você fala, ah, não deu certo, a receita não presta, não é exatamente isso, tá? Então a receita, ela é pensada, ela é equilibrada pra dar certo. Então tem essas variações de questão de marca de farinha, armazenamento da farinha, isso faz toda a diferença no resultado final do seu pão. Bom, acho que eu falei tudo que eu precisava sobre a farinha, né? O que eu esqueci aqui de falar, eu vou falar durante o vídeo, então prestem bem atenção nessa parte da farinha. Embora seja uma receita bem fácil, como eu falei, bem rápida também, mas pra dar certo tem que ficar atento com a questão da farinha, tá? E outra coisa, às vezes o pão italiano, ele também tem uma versão que fica um pouquinho mais mole, a gente trabalha com 60%, 80% de hidratação, então ele fica uma massa bem mole, pegajosa, tanto que pra você manipular, você precisa molhar a sua mão e dobrando a massa, mas isso eu também vou falar durante o vídeo, só tô dando uma pincelada, então acaba ficando muito difícil de manusear. Então eu trouxe essa receita de pão italiano que vai menos hidratação, então ele é um pouquinho mais firme, mais fácil de trabalhar. Mas mais pra frente, se vocês quiserem, eu trago a receita bem clássica, que é uma massa bem mole, bem difícil de trabalhar, mas que tem algumas pessoas que têm um pouco de insegurança, tem medo de não conseguir, de não dar certo, né, de sovar. Mas eu posso trazer mais pra frente pra vocês. Então eu trouxe essa que é um pouquinho mais fácil, que é pra todo mundo conseguir fazer, né? Então, acho que é só isso. Durante o vídeo eu vou falando mais algumas coisas que eu vá lembrando. E lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo, em xícaras e em gramas. Então, bora lá cozinhar. E eu começo a receita colocando no bowl a farinha de trigo, o açúcar e o fermento biológico seco. Vou dar uma misturadinha para poder colocar a água. E aqui eu tenho 350 ml de água, mas veja bem, eu não vou colocar a água toda de uma vez. Eu vou colocar aos pouquinhos, então vá observando a sua massa para ver se vai ter necessidade de colocar toda a quantidade de água ou não. Veja que eu misturo, ela ainda tá bem seca, então vou colocando a água aos poucos. Então vai colocando aos pouquinhos, continua misturando. Aí vai ver se vai continuar seca, coloca mais. E aí você mistura. E ó, chegando nesse ponto, eu quase que utilizei toda a água. E agora eu vou colocar o sal. Vou pôr o sal, vou mexer por mais uns 2 minutinhos até misturar bem esse sal. Essa parte, esse começo, a gente manipula mais a massa, né? Mexe um pouquinho mais, que é para incorporar todos os ingredientes, né? O sal eu uso por último, então vou pôr o restante da água, eu usei os 350 ml de água, então vou misturar bem, 2 minutinhos, é somente até mexer o sal, misturar o sal. Então veja que eu coloquei o restante da água, era bem pouquinho, que eu vi necessidade, a massa estava pedindo mais água, então tem que observar isso. E depois que eu misturei bem o sal, a massa, ó, ela não está mais pegajosa, ela não gruda mais na mão, tá soltando. Vou deixar essa massa descansar por 10 minutos, vou cobrir, deixar descansar por 10 minutos e volto a mexer a massa. E depois de 10 minutos a massa ficou assim, ó, veja que ela tá bem molinha, tá bem macia. E eu vou mexer por mais 2 minutos, então vou fazer essas dobras. Eu pego de fora e levo ao centro da massa, então vou fazer esse movimento por 2 minutos. Veja que ela já começa a ficar lisinha. Então não precisa sovar muito, são 2 minutinhos e aí sim vou deixar descansar por mais 10 minutos novamente. Então mexi a massa, vou cobrir e deixar mais 10 minutos de descanso. E depois de 10 minutos descansando, vou mexer de novo por mais 2 minutos. Então essa é a terceira dobra ou a terceira sova nessa massa. Então vou sovar por 3 minutos e deixar descansar novamente por mais 10 minutos. Agora é só cobrir, esperar mais 10 minutos e vou fazer a última sova. Agora sim, a última sova, antes de colocar na forma, veja como ela já fica bem macia, fica bem mais maleável. Ela já vai ficando lisa, então vou fazer a mesma coisa, vou mexer por 2 minutinhos, pegando massa de fora, colocando pra dentro e fazendo essa sova por mais 2 minutos e aí sim vou colocar na forma. E antes de colocar na forma, vocês vão começar a dobrar essa massa para dentro,
como se a gente estivesse fazendo lá as dobras, né? Pegando de fora, colocando pra dentro, só que agora é para baixo. Então, vejam, eu pego a lateral e vou colocando pra dentro, emborcando pra dentro, tá? Que é pra ela ficar redondinha, ficar tensionada. Então, vou fazer isso que ela vai ficando mais lisinha. Então, tem que colocar ela na forma desse jeito. E, gente, meu celular não filmou essa parte, eu colocando na forma pra levar pra descansar, mas eu vou explicar. Essa forma está untada com desmoldante caseiro e enfarinhada, também está com farinha, tá? Pode passar manteiga e farinha ou desmoldante caseiro e farinha. Coloquei a massa na forma, depois que eu enrolei ela, deixei ela redondinha, coloquei na forma, polvilhei farinha por cima com a ajuda de uma peneira e levei para descansar coberta por 40 minutos, né? Por 40 minutinhos, que é a fermentação, que é para ela crescer antes de levar para assar. Então é importante essa fermentação de 40 minutos ou 1 hora. Cresceu, ela ficou assim. Agora eu vou fazer um corte com uma lâmina antes de levar para assar. Vou usar essa lâmina. Se você não tiver, pode usar uma faca bem afiada. Mas essa lâmina ela é mais fácil para usar, que está completamente limpa, tá, gente? Nunca foi usada, eu uso somente para pão. Veja que eu só vou fazer um corte, um X, na verdade, né? Bem pouquinho. Você pode cortar como você quiser, eu gosto de fazer desse jeito. Então, só vou fazer um X e aí sim vou levar para assar. Só cuidado na hora de cortar, faça com delicadeza para não perder o ar e acabar murchando esse pão. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Tem uns 20 minutos que ele já está aquecido. E nós vamos levar esse pão com uma bandeja com água fervendo. Porque eu quero fazer uma crostinha, eu quero fazer com que ele fique crocante por cima. Então, tem que pôr a água para fazer o vapor. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Não é banho-maria, tá? Então, eu vou colocar na grade o pão para assar. Embaixo dessa grade, uma bandeja com água fervendo. Então, vai ficar lá por 15 minutos essa bandeja. 15, 20 minutinhos. Então, vou colocar lá o pão. 15 minutos depois, eu tiro a bandeja e deixo o pão lá por mais 30 minutos. Gente, ó, embaixo tem a bandeja com água quente e em cima o meu pão. Essa bandeja vai ficar aí até você ver que o pão já cresceu um pouquinho. Então, uns 15, 20 minutos. Fica observando. Passou 20 minutos, tira a bandeja com a água e deixa o pão mais 20 minutos até ele ficar completamente douradinho por cima. E depois de 45 minutos, meu pão já assou, está bem douradinho. Eu liguei só o acendedor de baixo, porque meu forno é elétrico, tá? Eu deixei o áudio original para vocês escutarem como tá bem crocante, né? Por isso que eu coloco a água, que é para dar o vapor e deixar ele bem crocante. Agora eu vou deixar o pão esfriar completamente para poder cortar e mostrar para vocês. E eu vou deixar esfriando em cima de uma grade, porque se eu deixar dentro da forma, ele vai ficar úmido, né? Vai criar umidade, então vou deixar em cima da grade para poder esfriar. Quando tiver completamente frio, eu volto e corto para mostrar para vocês. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.